Vamos lá, Tati, o que tá e o que não tá acontecendo? O que é boato, o que não é? O que você tem visto nas audiências? Bom, o que está acontecendo, a gente sabe, é um aumento no número de detenções, né, de prisões de pessoas indocumentadas ou que cometeram crimes e estão indocumentadas aqui no país, e um aumento do número de pessoas dentro das prisões de imigração, famílias ficando separadas, e tem bastante gente sendo deportada, e tem muitas pessoas que a gente sabe que não vão ter nenhum tipo de defesa em corte de imigração e que vão acabar sendo deportadas. E quem são essas pessoas que não têm defesa? Até porque, quem sabe, algumas delas estão aqui. Quem não se qualifica para defesa? Quem não se qualifica para defesa, por exemplo, quem já tem uma ordem de deportação, quem entrou e está, por exemplo, com o ESTA, né? Essa pessoa não tem direito a ver um juiz de imigração. Quem está... O ESTA vencido, no caso, o overstay. Exatamente, um ESTA vencido, um overstay de ESTA, porque um overstay de uma pessoa que entrou com um visto, que foi inspecionada e admitida dentro dos Estados Unidos, essa pessoa vai ter direito a uma defesa numa corte de imigração, mesmo que lá na frente, no mérito, as pessoas às vezes ganham tempo. O que eu tenho... outras pessoas que podem também ser colocadas, vão ser deportadas, as pessoas que se encaixarem para esse novo expedited removal que foi expandido pelo governo Trump. Então, as pessoas que estão aqui, que não conseguem provar uma presença física de mais de 2 anos, né, aqui dentro dos Estados Unidos, antes delas serem consideradas inadmissíveis, estão sujeitas ao expedited removal e não vão ter um direito a ver um juiz de imigração. No passado, o que a gente vê é que muitas pessoas, em muitos casos, conseguiam ganhar tempo aqui. Então, a pessoa conseguia ficar anos, às vezes tinham fechamentos administrativos e aí aquele processo ficava fechado. Então, a gente vê muita pessoa aqui, até pessoas com ordem de deportação aqui nos Estados Unidos, que vivem aqui há tempos com essa ordem de deportação, mas agora parece que o governo está querendo executar essas ordens e tirar essas pessoas daqui. E agora uma coisa bem interessante é que, geralmente, essas pessoas que têm essa ordem de deportação, ou os turistas, ou as pessoas que estão aqui legalmente, que não construíram, que não criaram uma raiz. O que é aquela raiz? Comprou uma casa e teve um filho e está vivendo no mesmo lugar, elas mudam de casas frequentemente. Inclusive, até uma cultura do americano mudar muito de casa atrás de trabalhos melhores, aquela coisa toda. Às vezes, e vai dificultar, não estou falando para vocês mudarem de casa, mas com certeza dificulta encontrar as pessoas, porque e você me explica se eu estiver errado, se eu tenho uma ordem de deportação de 1900 e Aracide Almeida, lá atrás, 1970, 80, 90, eu morava lá em Canérica, por exemplo, que é da onde eu venho, sou de Canérica, e hoje eu estou na Flórida, e eu não falei para a imigração, nem sabe, então quando eles forem me buscar, eles vão bater na porta errada. Vão. Mas se eles te acharem, se eles acharem a pessoa vai. Mas eles vão bater na porta errada, porque... É que normalmente tem muitas pessoas com ordem de deportação que elas fazem o check-in periódico no ICE. Vão lá, se apresentam todos os anos, uma vez por ano. Pelo menos nos últimos anos tem acontecido bastante isso. Mas com certeza, deve ter pessoas que têm ordem de deportação e que estão aí perdidas em algum lugar. Às vezes até mortas, vai saber. Pode ser. Na verdade, eu vi uma coisa, a gente não conversou sobre isso antes, e eu não tenho o artigo completo, direto para discutir, e até mesmo em outro estado, mas veio na minha cabeça. Eu vi que a polícia lá em Boston parou um menino, não sei se você viu, e esse menino estava dirigindo sem carteira e ele era indocumentado. Ele foi preso pelo ICE. Só que daí ele arrumou um advogado. O advogado provou que ele morava aqui faz tempo, nunca tinha feito de errado, e que o Trump tinha prometido deportar somente os bandidos, no caso. E eu não sei o que aconteceu depois, eu sei que ele foi solto. Foi solto, conseguiu fiança. Ele conseguiu fiança e eu não sei qual vai ser o futuro. Então, é esse tipo de defesa, entre aspas, que as pessoas podem conseguir se elas não forem aquelas que já têm carta de deportação ou... Por exemplo, uma pessoa que é casada com um cidadão americano e ela tem uma I-130
pendente. O que é isso? Uma I-130 é uma petição familiar. É uma petição familiar que vai estabelecer o parentesco entre aquele americano e aquele estrangeiro. Então, aquela pessoa, quando ela entra em processo de deportação, ela tendo aquele processo já em andamento, aquela I-130, ela tem mais chances de conseguir uma fiança na imigração. E uma das coisas que normalmente, na hora que se está pedindo uma fiança na imigração, se diz olha, eu tenho uma defesa, que a gente chama aqui um relief. Então, no caso, a pessoa vai dizer assim, olha, eu estou casado com esse americano, eu posso ajustar o meu status em corte. Então, normalmente, claro, vai mostrar que tem essa petição pendente, vai mostrar que aquela pessoa tem laços aqui com os Estados Unidos, que aquela pessoa não é um risco de fuga, que é o flight risco que eles consideram, que ela não é um perigo para a segurança nacional, né? Não tem um perigo ao público. E também eles vão te dar essa fiança, e aí, sabendo que aquela pessoa vai poder ter o green card, aí depois ela volta para que eles chamam uma audiência individual, onde eles vão julgar o mérito. Aí vão ver, ela está casada com um cidadão americano, essa I-130 foi aprovada. É basicamente fazer um 485, é um pedido de green card em corte. Até então, até dia 20 de janeiro, esses casos de ajuste de status em corte, dessas pessoas que tinham esse tipo de defesa em corte de imigração, a gente estava fazendo mais ou menos, eu diria, administrativamente. A gente falava com o ICE, a gente fazia o pedido de prosecutorial discretion, que é a discricionariedade do ICE, e a gente dizia, olha, tem esse caso aqui, porque o problema é que as cortes de imigração têm muitos casos. Temos esse caso aqui, essa pessoa está com uma I-130 aprovada, está com esse processo de deportação aqui. Se você nos concordar em assinar um pedido para o juiz de imigração, que ele termine esse processo de imigração, esse processo de imigração vai ser terminado. De deportação, no caso? De deportação, e esse processo vai ser terminado e essa pessoa vai ser elegível para pegar o seu green card fazer o filing do 485, o protocolo do 485 com o USCIS. E isso, na administração Biden, estava conseguindo muito, era muito fácil. Eu fiz muitos desses processos que a gente chamava o PD, e a pessoa terminava o processo de deportação e fazia o pedido de green card diretamente com a USCIS. Agora, essa orientação estava no site do ICE para ser feita. Depois do dia 20 de janeiro, tiraram. Ainda podemos fazer esse pedido, mas assim, eu acredito que a orientação que eles têm lá dentro é para não aceitarem. Mas vai depender caso a caso, né? A gente ainda pode continuar fazendo, mas a gente não sabe, é tudo muito novo. Eu não fiz nenhum pedido desses ainda. Tenho agora que uma cliente minha se tornou cidadã americana semana passada, está com uma I-130 pendente com o marido que está em processo de deportação. E quando for essa I-130 aprovada, agora que ela é cidadã americana, a gente vai... Pode ser, eu vou tentar fazer esse pedido, mas não sei como vai ser visto, senão ele é uma pessoa que ele já tem audiência marcada para o ano que vem na Corte de Imigração. Provavelmente essa I-130 vai estar aprovada e aí ele vai fazer o processo em corte. Só vai demorar um pouquinho mais. Vai ser mais, digamos, burocrático. Vai demorar mais, só isso. Mas vai conseguir. Tem muitas pessoas que vão, sim, ser elegíveis para cancelar a sua deportação, para ajustar o status em corte, pessoas que sofreram de violência doméstica com VAWA. Então, vão ter, mas tem outras pessoas que não, e eu acho que essas deportações vão ser mais rápidas. Aquilo que as pessoas conseguiam ganhar muito tempo nos Estados Unidos, eu acho que elas não vão conseguir mais. Isso é o que eu estou te falando, o que eu acho. É a minha opinião, é o achismo, aquilo que a gente já falou. Não tem nada, é o que eu acredito que vai acontecer.